Bom, gente, vamos para mais um dia com o nosso presente diário. Hoje é o dia 3 de fevereiro e o tema, esta é a hora. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Gênesis, capítulo 41, versículo 9. É bem frequente alguém ter um encontro com Deus e depois afastar-se dele. Quando José interpretou na prisão o sonho do chefe dos copeiros, ele pediu a este que intercedesse por ele, pois era inocente. José confiou que a pessoa beneficiada demonstraria gratidão. Enganou-se. O copeiro viu Deus agir ali, mas depois o esqueceu. É notável como Deus conduz as vidas humanas. Observando toda a história de José, percebe-se que a lembrança da ingratidão do chefe dos copeiros ocorreu por intervenção divina. Apesar dos sofrimentos de José, Deus estava no controle da situação. Como é bom saber que Deus sempre tem cuidado da nossa vida. O faraó, o rei do Egito, perturbou-se com seu sonho e o chefe dos copeiros sabia o quanto isso era perigoso. Um caso semelhante relatado em Daniel 2 mostra o perigo que era contrariar os reis daqueles tempos. Se Daniel não estivesse lá, teria havido um massacre. Quando o chefe dos copeiros percebeu que ninguém era capaz de interpretar o sonho, lembrou-se de José e então teve coragem de confessar sua ingratidão até para o faraó. Ainda agiu a tempo. Mas não deveríamos esperar Deus agir para confessarmos nossas faltas. Se esperarmos, Deus ainda assim agirá, mas para nós isso é perigoso. E se não percebermos a ação de Deus nos chamando ao arrependimento? Quais são, portanto, os tempos de arrependimento? São dois. O primeiro, quando nós mesmos percebemos que pecamos. O segundo, quando Deus nos lembra do nosso pecado. Na Bíblia, temos vários exemplos de arrependimento adiado, e em nenhum deles o resultado foi bom. Um exemplo marcante é o do rico e de Lázaro, contado por Jesus em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Um dos textos mais enfáticos da Bíblia. A respeito disso é Hebreus, onde lemos: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. E aí fica pra gente. Nós sempre temos que perceber nossas falhas, sempre antes de um chamado divino na nossa vida. O que acontece é que muitas vezes nós adiamos isso e deixamos para depois, sempre para depois. E o nosso encontro com Deus tem que ser hoje, agora, todos os dias. Todos os dias, depois de acordar, antes do almoço, na hora de dormir, agradecer sempre. Essa é a hora de ter o seu encontro com Deus. Essa é a hora. Deus está presente sempre na nossa vida, em todos os momentos, nos livrando de várias dificuldades. Ele nos livra de cada coisa que acontece na nossa vida. Acontecem vários milagres, pequenos milagres que às vezes nós nem notamos, mas acontecem. E por não perceber a presença de Deus, nós acabamos definindo como sorte, como se fosse sorte. As pequenas escapatórias assim da vida, ou quando a gente vai bem recebe um resultado positivo, quando a gente se cura de algum mal, quando a gente recebe promoção no serviço, quando a gente vai bem numa prova na faculdade, na escola. Então, a gente sempre atribui isso sorte e mérito. Pode ser também, está incluído, mas também tem Deus. E a gente tem que se lembrar dele sempre. Tem que se lembrar da nossa fé tem que ser forte. Essa é a hora de você se lembrar de Deus. Quando as coisas estão indo bem. Quando as coisas estão indo mal, não adianta se lembrar dele. Tem que se lembrar dele também, mas não adianta só quando as coisas estão indo mal. Tem que se lembrar dele sempre. Eu acho que isso que tem que ficar pra gente. A gente tem que se lembrar de Deus sempre. Em todos os nossos momentos da nossa vida. Todos. Porque
A melhor hora para arrepender-se e voltar a Deus é agora. E esse foi o nosso presente diário de hoje.